Bom dia, esse é o Visão Libertária de 8 de setembro de 2019. Vamos à notícia sugerida por Rafa Leandro e comentada por Peter Turguniev. Marcelo Crivella manda censurar HQ dos Vingadores na Bienal do Livro no Rio. Vocês certamente já ouviram essa história, está acontecendo a Bienal do Livro essa semana aqui no Rio de Janeiro. Trata-se de uma feira de livros e editoras, um evento já tradicional que acontece a cada 2 anos aqui no Rio e acontece em várias outras capitais do país também. Eu costumo ir sempre, esse ano não vou poder ir porque estou viajando, mas é um lugar legal lá no Rio Centro, bem amplo, tem muita variedade de livros, geralmente com preços muito bons. Algumas vezes existem descontos bem significativos mesmo, vale a pena passear lá. Além dos livros, lógico, a feira tem quadrinhos, principalmente quadrinhos difíceis de achar, geralmente já esgotados e que você só encontra em sebo, o que é um atrativo ainda maior para quem curte. É possível visitar vários sebos com livros ou quadrinhos difíceis de achar sem ter que andar muito. Pois bem, por algum motivo, o prefeito do Rio resolveu implicar com uma revistinha em quadrinhos, uma edição especial dos Vingadores, chamada A Cruzada das Crianças. Como também é comum em HQs, existem personagens LGBT. E nessa história em particular, é o último quadrinho da série que fecha o arco dessa história, havia um quadrinho com um beijo gay entre o Vicano e o Hulkling. Nada demais, nem sequer insinuação de sexo, só beijo gay. Segundo o prefeito Ardado, revistas com conteúdo sexual devem ser cobertas com plástico opaco para não ficarem expostas para criança. Com isso, resolveu o prefeito fazer censura e determinar o recolhimento dessa revista específica e de outras similares que tivessem na Bienal. Olha, do meu ponto de vista, inexiste qualquer justificativa para o Estado se intrometer em quem pode vender ou não, que tipo de quadrinho que pode vender ou não. Quem decide isso é quem compra. O mercado se encarrega de regulamentar isso de forma muito melhor. Pais que não querem seus filhos expostos a um eventual quadrinho com beijo gay podem simplesmente não levar seus filhos lá, não comprar o quadrinho, simples assim. Mas, mesmo tomando a desculpa usada pelo prefeito para a censura de que a revista poderia levar crianças a ter contato precoce com o sexo, não procede por vários motivos. Primeiro, porque a revista não tem sexo, tem só um beijo gay, nem insinuação de sexo tem nessa HQ. Depois, porque qualquer pessoa com mais de 3 neurônios funcionais sabe que história em quadrinho da Marvel e da DC não é para criança. A temática é totalmente adulta. O fato de existirem histórias em quadrinhos para crianças, como Pato Donald e Turma da Mônica, não quer dizer que todas as histórias em quadrinhos são para criança. Da mesma forma que desenho animado, tipo South Park, embora seja um desenho animado, é para adulto. A temática e as histórias retratadas são totalmente adultas. Não é. South Park não é a mesma coisa que Tom e Jerry ou os Flints. Quem conhece esses HQs sabe, a temática é adulta. É muito comum haver temas LGBT em quadrinhos, sexo, morte, drogas, violência. Mesmo que você ache errado expor crianças a esses temas, não precisa se preocupar, quem consome esse tipo de história são adultos. Talvez alguns adolescentes, mas certamente não crianças. E veja, não estou dizendo que é necessariamente errado expor crianças a violência, sexo, droga e outros temas adultos complexos. Meu entendimento é que isso é uma questão de moral pessoal. Confesso que não tenho conhecimento na área para dar conselhos a ninguém. Na minha opinião, a diretriz que eu procurei seguir com meus filhos é que sim, deve-se evitar histórias e figuras de violência, sexo e drogas para crianças, pelo simples motivo de que isso corrompe o processo natural de aprendizado da criança. Mas isso é uma moral minha. Quem acha que deve expor, quem sou eu para dizer que está errado? Liberdade é tudo. Enfim, a atitude do prefeito não tem qualquer justificativa ética nem mesmo moral. Do ponto de vista do guardanapo sujo da máfia, ou seja, do ponto de vista legal da legislação positivada, também não tem qualquer previsão para isso. De fato, existem até uns rabiscos lá que requerem plástico opaco em pornografia, sexo explícito, para evitar serem visíveis para a criança. Mas como explicamos, não era o caso lá, não se trata de sexo explícito, era apenas um beijo, sem sequer insinuação de sexo. Bom, o fato é, depois que o prefeito Ardado Crivella ter bostejado a censura dele, o HQ em questão se esgotou em poucas horas, como era de se esperar. Já era uma revista em quadrinhos antiga, de 2012, já estava fora do mercado, só era encontrada em alguns sebos. Rapidamente compraram-se todos os exemplares. E digo mais,
se a editora for esperta, vai lançar uma nova tiragem rapidinho e vai faturar grosso com essa história ainda. Quando os fiscais da prefeitura chegaram lá para apreender o produto, já nem tinha mais. Até outras HQs que apresentavam temática homossexual foram compradas aos montes. Quando os fiscais da prefeitura chegaram lá, ficaram com cara de tacho. Essa é a forma correta de se tratar fiscais, em qualquer situação. Não é só essa fiscalização que é absurda. Toda e qualquer fiscalização da prefeitura é uma palhaçada. Seria lindo se todos os fiscais fossem sempre tratados dessa forma. Fiscais de prefeitura são apenas lacaios de mafiosos que só prejudicam um comerciante que não paga propina para ele. Não existe uma única justificativa ética para a ação de fiscais do Estado. Bom, o fato é que não só o quadrinho em questão teve um boom de vendas, a própria Bienal foi falada ao extremo e bateu recorde de presença de pessoas, a ponto de ter quem diga que o prefeito queria justamente fazer propaganda da Bienal e aumentar o movimento lá. Se você parar para pensar, isso vai bem na linha do que os publicitários têm pregado recentemente. Você já viu que tem muita propaganda wake por aí, não é mesmo? O ponto é esse. Hoje em dia, para a propaganda ter alcance, ela precisa criar polêmica, fazer as pessoas discutirem o assunto. Só assim uma propaganda tem hoje realmente alcance. Pois bem, a mula com paralisia cerebral do Crivella não seria capaz de prever que estava justamente ajudando a Bienal e até aos lojistas que vendem o quadrinho em questão. Ele provavelmente só estava mesmo sendo puritano e sem sentido. Ele provavelmente acha mesmo que histórias em quadrinhos é coisa de criança e que beijo homossexual é a mesma coisa que sexo explícito. Eu acho pouco provável que o Mané tivesse a intenção de ajudar a Bienal ou coisa do gênero. Embora, pelo seu erro, acabou sim criando algo bem positivo. Poucas vezes um prefeito fez algo tão significativo pela cultura e pelos eventos da cidade. Mas não se iludam, foi sem querer. Eu reconheço que o cara é uma mula quadrada em quem eu votei na eleição passada justamente, única e exclusivamente porque era alternativa ao Freixo. Crivella é um dos piores prefeitos que o Rio já teve, mas estejam certos, se na eleição do ano que vem vier o Crivella contra alguém da esquerda, eu voto na mula quadrada moralista de novo, porque todo governo é antiético, mas existem governos piores que outros, e o governo pior é aquele que te rouba a liberdade onde dói mais, no bolso. Lógico, o ideal é não ter mafioso nenhum, mas se for para ter um mafioso, eu prefiro 1000 vezes um mafioso estatista que invente merdas como essa de proibir quadrinhos, do que um mafioso estatista que invente merdas de aumentar impostos e crescer o tamanho do Estado. Notícia sugerida por Carlos e comentada por Jadiel Augusto. Parlamentares britânicos aprovam lei para impedir o Brexit sem acordo e rejeitam novas eleições. Após perder a maioria, o primeiro-ministro Boris Johnson saiu derrotado ao não ter mais o apoio para forçar uma retirada do Reino Unido da União Europeia com ou sem pacto. A Câmara dos Comuns do Parlamento Britânico aprovou nesta quarta-feira uma lei que impede que o Brexit ocorra sem acordo. O resultado, 327 votos a favor e 299 contra, representa mais uma derrota para o primeiro-ministro Boris Johnson, que deseja a saída do Reino Unido da União Europeia até a data limite de 31 de outubro, com ou sem pacto. Essas negociações da saída do Reino Unido vêm sendo discutidas desde 23 de junho de 2016, quando o eleitorado britânico votou 51,9% a favor do Reino Unido deixar a União Europeia. O referendo foi um dos maiores terremotos políticos que antecederam a eleição de Donald Trump em 6 de novembro de 2016. As razões para sair foram numerosas. Políticas de imigração questionáveis, preocupações com a microadministração dos assuntos britânicos em Bruxelas e se a permanência na UE é realmente dos melhores interesses econômicos do Reino Unido. Bom, mas quais poderiam ser as vantagens do Brexit do ponto de vista da liberalização política e econômica? Primeiro, a descentralização do poder político europeu. A União Europeia originalmente começou como uma união aduaneira que desmantelou barreiras comerciais entre as nações após a Segunda Guerra Mundial. Foi uma resposta lógica ao clima de guerra tarifária da década de 1930, que desempenhou um papel significativo na inflamação da Segunda Guerra Mundial. Lógico,
que desmantelar barreiras aduaneiras é algo positivo do ponto de vista econômico, da mesma forma que também é positivo do ponto de vista libertário. Infelizmente, os funcionários da União Europeia tinham outras coisas em mente quando a política tarifária da União Europeia foi consolidada. A corrupção e a ambição política, como quase sempre acontece, obtiveram o melhor do bloco, transformando-o em um governo agressor não eleito em Bruxelas. A União Europeia arruinou o que essencialmente tornava a Europa próspera: a competição jurisdicional entre países. O sistema federalista descentralizado da Europa se contrapunha claramente com os impérios do Oriente, como a China e o Império Otomano. Os impérios orientais abrangiam grandes áreas geográficas com um único formato jurisdicional naquela região. Isso evitava competição entre sistemas diferentes de jurisdição e, com menos competição, levava a sistemas ineficientes. A Europa não, sendo vários países separados que competiam entre si, isso acabava gerando um ambiente de competição em que os sistemas jurisdicionais se tornavam melhores com o tempo. Por essa razão, a Europa enriquecia enquanto os impérios orientais continuavam estagnados com governos opressivos. No entanto, a Europa abandonou rapidamente o seu bem-sucedido modelo federalista e o substituiu por uma superpotência política, econômica, financeira centralizada em Bruxelas. Ou seja, jogou fora a vantagem que tinha sobre outros países. Segundo, com a saída do bloco, a liberdade aumenta. Não é segredo que a União Europeia vê conceitos como descentralização com desaprovação. Para instituições progressistas como esse bloco, os conceitos liberais clássicos de governo limitado, direitos de primeira geração, liberdades individuais e outros, e unidades políticas menores são obstáculos tóxicos que o impedem de realizar a sua visão universalista. As Ilhas Britânicas, por outro lado, historicamente sempre foram berço de políticas relacionadas à liberdade, como federalismo, liberdade de expressão, respeito aos direitos de propriedade. Desenvolvimentos recentes indicaram que a União Europeia está empenhada em descartar as liberdades civis básicas. Para começar, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos multou e processou pessoas por fazerem comentários desagradáveis sobre certas figuras religiosas. A liberdade de expressão faz parte dos direitos básicos humanos, faz parte integrante das tradições anglo-saxônicas que são transmitidas por gerações e transplantadas para as ex-colônias britânicas como Austrália, Canadá e Estados Unidos. Por uma questão de manter uma liberdade civil assegurada, como a liberdade de expressão, deixar o bloco europeu seria uma jogada natural por parte da Inglaterra, que tem o apoio às liberdades individuais enraizada na sua cultura. Terceiro ponto, mercado mais livre. Muitos afirmam que deixar a União Europeia seria um desastre para o comércio britânico. No entanto, pesquisas mostram que o bloco está gradualmente se tornando menos prioritário para a Grã-Bretanha. Aproximadamente 44% das exportações britânicas de bens e serviços foram para países membros do bloco em 2017. Além disso, a parcela da União Europeia na economia mundial está encolhendo, apesar do crescimento da sua produção econômica total. Por outras palavras, o resto da economia mundial está a crescer mais rapidamente do que a economia europeia. Isso poderia explicar parcialmente por que o comércio do Reino Unido com países de fora do bloco cresceu muito mais rapidamente nos últimos tempos. Dada a sua geografia, o Reino Unido está em condição ideal para negociar com muitos outros países fora da União Europeia. Nesse ambiente de livre comércio, o Reino Unido poderia renegociar acordos comerciais com membros da Comunidade das Nações, como a Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Singapura, que compartilham a sua cultura individualista, idiomas e sistema legal baseado na common law. O livre comércio apenas se fortalecerá com isso. Por esses motivos, o Brexit é claramente o melhor caminho para o Reino Unido, até quando observamos isso do ponto de vista libertário. Mas o Brexit encontra-se numa encruzilhada, porque claramente a alta elite europeia e mesmo a aristocracia inglesa não quer tal saída. É fácil ver as vozes socialistas em uníssono criticando a saída da Inglaterra da comunidade europeia. Até o Jornal Nacional só fala em Brexit como algo ruim, quanto a Inglaterra vai perder com isso. No entanto, qualquer um deve ficar desconfiado desse suposto mau negócio, mas que foi votado pelos ingleses
e cujos partidos ganharam todas as eleições recentes na Inglaterra. Na última eleição lá, um partido criado exclusivamente com uma única proposta, o Partido do Brexit, foi o ganhador disparado. Veja, esse partido não promete nenhum outro ponto, melhorar absolutamente nada, promete apenas o Brexit, e ganhou a eleição. Fica claro aqui que a alta aristocracia inglesa errou a mão. Errou quando convocaram o plebiscito do Brexit. A expectativa deles era que o resultado seria similar aos plebiscitos pela independência da Escócia, que seguidamente são perdidos pelos partidários da independência dessa. Convocaram o plebiscito achando que a opção ficar na Europa iria ganhar, e assim poderiam enterrar o movimento Brexit para sempre. Só que perderam. Claramente não sabem o que fazer agora. Fica claro que a estratégia deles é impedir o Brexit a qualquer custo, até que surja um fato novo ou que se permita um novo plebiscito para tentar dessa vez ganharem. Só que isso torna a coisa toda uma grande cara de pau. Qual o significado de se convocar um plebiscito e depois ignorar seu resultado? Todos nós libertários sabemos que governos em geral estão cagando para a vontade popular. Isso sempre foi apenas uma jogada de marketing que fazem. Governos têm interesse apenas no que é melhor para eles mesmos, de que forma eles podem roubar mais o gado, enriquecer mais a si mesmo e aos outros burocratas do governo. Mas a aristocracia inglesa cometeu um ato falho que expôs toda essa hipocrisia. Todos os sinais eleitorais são favoráveis ao Brexit, embora, lógico, existam pessoas que sejam contra. Está claro que todas as eleições a maioria quer o Brexit. O fato de que não só o povo, mas até o primeiro-ministro eleito, o Boris Johnson, que tomou posse, querem o Brexit e não foram impedidos pela rainha, mas mesmo assim não vão conseguir fazer o Brexit, só prova uma coisa que todos nós libertários já sabemos: democracia é um lixo. Em última instância, o Brexit não é um referendo sobre livre comércio, imigração ou regras burocráticas impostas pelo Parlamento Europeu ou pela Comissão Europeia, mas é um protesto tocante a uma maior autonomia individual e sobre um menor poder a entidades políticas globalistas. Nós devemos ver a descentralização e a redução do poder estatal como sempre sendo algo positivo, independente de quais sejam as motivações por trás de tais movimentos. Reduzir o tamanho, o escopo e o poder de domínio de qualquer Estado ou de qualquer união de Estados é decididamente algo saudável para a liberdade. Obrigado pela audiência. Você viu o vídeo Vamos Pegar Câncer no canal Ancapso? Saiu ontem em homenagem ao Dia da Pátria. Se não viu, não deixe de ver, ficou muito legal. Estou num ritmo mais devagar com os Visão Libertária esses dias, devido a estar trabalhando no site visãolibertaria.com. Nos próximos dias, o Visão vai sair apenas esporadicamente, mas vou tentar lançar pelo menos um fragmento por dia no canal Ancapso. Recomendo que você se subscreva nos 2 canais para não perder nenhuma novidade e para me ajudar também. Até a próxima!